está chegando. Entre os dias 13 e 15 de fevereiro tem dia de campo da Cravil. Nós fomos até Lontras para ver como estão os preparativos. Foi em setembro, outubro, por ali começaram a ser plantados, mas, por exemplo, a pastagem de cobertura já é feita, a cobertura onde é feita a lavoura, já são plantados no inverno, né? Neste ano, novidade estará no céu, o uso de drones na aplicação de defensivos nas lavouras. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor. E nesta edição, você vai ver também. Com medo de colapso no sistema, o governo federal volta atrás e amplia a validade da DAP para 2 anos. Por outro lado, agricultores serão os mais prejudicados em decreto assinado no apagar das luzes por Michel Temer, que acaba com o subsídio na energia elétrica. Vamos entrar no mundo das abelhas. Em Videira, Epagre trabalha na seleção de rainhas para tornar colmeias mais fortes e aumentar a produção de mel. Primeiramente, nós selecionamos as que apresentam maior comportamento higiênico, que é justamente são as abelhas que têm maior capacidade de estarem se defendendo contra doenças e parasitas. Tem a segunda reportagem mais vista em 2018, com quase 900 mil visualizações. Pelas imagens, você lembra qual foi? A solução encontrada por um agricultor de Ituporanga para fazer a lagoa parar de vazar. E cada vez a lagoa foi aumentando mais até chegar ao ponto que está hoje. Sem problema, graças a Deus, agora para a água na lagoa. Melancia amarela. Agricultor de Rio do Sul aposta na variedade como diferencial de mercado. Uma variedade já era do tempo dos meus avós, e apareceu uma sementinha ali, é pouca coisa ainda, mas apareceu. E na receita da semana tem bolo de mandioca. Quem vai ensinar é a Sirlene de Trombudo Central. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola Inédito está só começando. O mês de fevereiro chegou e com ele um dos eventos mais importantes aqui da região do Alto Vale. É o Dia de Campo da Cravil e neste ano o drone e as suas possibilidades são a principal novidade. Os drones ganharam espaço nos céus. Conseguir ver tudo do alto sem precisar de avião ou helicóptero foi uma grande conquista da tecnologia. Na agricultura e pecuária não foi diferente. Os drones servem para analisar a plantação e detectar, por exemplo, pragas e doenças, falhas de plantio, excesso de irrigação. Mas talvez uma das funções que mais chama a atenção é a pulverização das lavouras, na agricultura de precisão. E esta é uma das novidades do Dia de Campo da Cravil 2019. Tem se trabalhado muito, existe toda uma questão onde quando a gente fala em drones, trabalhava só com drones de imagem, então existe um modelo de captação. Quando a gente parte um pouquinho para falar sobre pulverização, a gente coloca o dedo na ferida na parte de tecnologia da aplicação, responsabilidade de aplicação de produtos agrícolas, que envolve toda uma questão de voo, casas próximo, que já existe algo próximo para a aviação. Então essa questão de drone esse ano vai ser uma novidade para o Dia de Campo. Eu acho que todo produtor vai poder vivenciar de perto essa tecnologia aí que é muito recente aqui. O evento acontece entre os dias 13 e 15 de fevereiro. O primeiro dia será de palestra, voltada para técnicos e estudantes, profissionais da agropecuária e lideranças rurais. Já no segundo e terceiro dia, os portões do Polo Tecnológico em Lontras estarão abertos para a visitação de agricultores e comunidade em geral. O local do evento fica parecendo uma salada mista e é até engraçado olhar assim do alto, em pequenas áreas, o que existe de mais moderno em cada setor. Nós temos uma série de parceiros comerciais, né? O Dia de Campo ele é dividido em, digamos assim, lavouras de sequeira e lavouras de alagado, no caso especificamente mais o arroz, né? Mas nas lavouras de sequeira a gente tem uma infinidade de parceiros comerciais, empresas produtoras de semente de milho, produtoras de semente de soja, defensivos, empresas de fertilizantes, todas as que fazem parte do contexto agrícola.
O objetivo do dia de campo da Cargill é esse, então a gente consegue, numa área pequena, simular vários padrões comerciais de lavoura para que o produtor consiga, assim, efetivamente levar para o campo. Outra novidade deste ano é a exposição de gado de corte e leite. Os animais vão ficar bem na entrada do polo, ao lado do estacionamento. Trazendo o que a gente tem de melhor na região, seja o gado de corte ou então o gado de leite, né? Buscando sempre animais dos nossos sócios. Então a gente vai estar expondo animais da raça Nelore, a Mobiliar, que é uma raça leiteira, Jersey holandês e ainda 2 exemplares, um Limousin e um Cimental reprodutor, né? No dia de campo da Cargill, o que não falta é diversidade. Nós estamos aqui entre o tomate e o pimentão, que devem estar no ponto alto no dia do evento. Como nós atuamos na região produtora de cebola, que também é uma região muito forte em produção de outros hortifrutis, como beterraba, tomate, enfim, olerícolas que a gente cultiva na região, nós também temos empresas focadas nesse segmento expondo aqui. Esse ano, como novidade, a gente também tem a parte de plantas medicinais, que é um stand novo aí que a gente colocou para o evento. E para chegar tudo bonito aos dias de evento, o planejamento começa com um ano de antecedência. O Rude é o agricultor responsável por cuidar do polo tecnológico. Tendo as ideias e passando por as nossas chefias, né? E combinando com eles, né? E vão trabalhando dia a dia, né? As primeiras sementes começaram a ser plantadas quando aqui? Foi em setembro, outubro, por ali começaram a ser plantados, mas, por exemplo, a pastagem de cobertura já é feita, a cobertura onde é feita a lavoura, já são plantados no inverno, né? A entrada é gratuita. Por questões de planejamento, a Cargill pede que os interessados façam a inscrição nas filiais. Ônibus serão disponibilizados para transporte dos municípios até Lontras. E quem vem se preparando o ano inteiro espera com ansiedade pelo evento. Por exemplo, as ruas onde é que anda o pessoal, esse é o ano todo que tem que manter ele roçadinho para preparar, deixar pronto, né? Mas é muito bom quando tem dia de campo receber todo mundo assim, né? Sim, com certeza, né? Recebe muitos amigos, conhecidos de todos os municípios, os postos que estão vindo, né? Gratificante. Confira agora como ficaram os preços agrícolas na semana, começando pela cebola. A cebola foi vendida na sexta-feira até por R$ 1,80 o quilo, mas tem que ser de boa qualidade. O arroz está em R$ 37,00, feijão preto novo R$ 150, milho R$ 36 e a soja em R$ 70,00. A arroba do boi gordo está em R$ 150,00 e o quilo do leitão em R$ 5,70. Depois de muita pressão e polêmica, a DAP volta a ter um prazo maior, de 2 anos, e não 1 ano, como era o previsto. O decreto foi assinado pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, nesta semana. A ministra afirmou que, do jeito que estava a norma, 2,5 milhões de declarações seriam afetadas, o que ia gerar uma demanda pela emissão da DAP incompatível com o sistema. Um verdadeiro colapso no sistema. A antiga publicação de agosto do ano passado determinava a validade de 1 ano. E todas as declarações perderiam a validade no próximo dia 27 de fevereiro. Lembrando que a DAP é uma espécie de carteira de identidade da agricultura familiar, fundamental para acesso a programas do governo e financiamentos. A abelha rainha tem o papel mais importante dentro de uma colmeia, da reprodução da espécie. Também depende dela a harmonia no ninho. Se ela estiver doente, até a produção de mel cai. Lá em Videira, tem um projeto experimental de estudo sobre a criação de abelhas rainhas. A vida numa colmeia é muito organizada. Abelhas operárias, zangões e a rainha têm funções definidas e cada membro da colônia cuida da sua parte. É uma das sociedades mais bem organizadas em todo o reino animal e dentro dessa família, a mestra é a abelha rainha. Não é difícil diferenciar a abelha rainha em uma colmeia. Ela tem quase o dobro do tamanho das operárias e em volta dela sempre tem muitas abelhas que ficam paparicando a mãe. Não poderia ser diferente, já que ela é tão valiosa. A rainha vive em torno de 5 anos. Quando ela envelhece,
A colônia trata de criar uma nova rainha, mas esse trabalho pode ter a ajuda dos produtores e pesquisadores. A abelha rainha é a peça mais importante de uma colmeia. Ela é a líder da colônia, a mãe das operárias e dos zangões. Hoje nós vamos conhecer o projeto de seleção de abelhas rainhas, desenvolvido aqui na Estação Experimental da EPAGRE de Videira. A seleção das abelhas rainhas teve início em 2010, com um projeto financiado pela FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. 8 apiários foram formados, abrangendo 7 regiões do estado. Nessas regiões, apicultores de 12 municípios doaram as matrizes, aquelas que eles julgavam ser as mais produtivas e mansas. Durante 2 anos, as colônias foram avaliadas e as que se destacaram forneceram material para a produção de novas rainhas, que passaram a fazer parte do apiário de seleção estadual, localizado na Estação Experimental de Videira. O que você faz aqui nas colônias que contribui para o melhoramento genético das rainhas? Bom, primeiramente nós selecionamos as que apresentam maior comportamento higiênico, que é justamente são as abelhas que têm maior capacidade de estarem se defendendo contra doenças e parasitas. Tá? E é isso que nós preconizamos na apicultura. Em segundo lugar, nós avaliamos a questão da produtividade, que não basta ela ser higiênica, mas não ser produtiva. Então elas também são avaliadas quanto à produção de mel. E a partir das melhores, nós reproduzimos as rainhas, né, fazemos filhas dessas colônias, para então dar continuidade ao processo de seleção. Então vamos ver na prática como é que isso funciona? Vamos lá. Bom, nós vamos realizar agora um teste do comportamento higiênico, que é a principal característica para a qual nós estamos selecionando as nossas rainhas. Então, para a realização desse teste, nós selecionamos um quadro com crias fechadas de operárias, com idade entre 17 e 18 dias. Bom, selecionado o quadro com as crias na idade certa, nós utilizamos esse molde, que contém aproximadamente 100 alvéolos, e recortamos esse pedaço. Esse pedaço de favo ele é congelado então por 24 horas e após ele é devolvido à colônia. Bom, 24 horas após então, com as crias já mortas por congelamento, nós vamos devolver esse pedaço de favo à colônia para 24 horas após então verificar novamente a limpeza realizada pelas abelhas. 24 horas depois, é hora de ver como é que está esse quadro, né, esse recorte das crias que morreram por conta do congelamento. Exatamente. Então agora nós vamos verificar o resultado do nosso teste do comportamento higiênico. Bom, como vocês podem observar, então, essa colônia apresentou 100% de comportamento higiênico, com a totalidade das crias mortas por congelamento removidas em 24 horas. E juntamente com outras características, como baixa infestação por varroa e alta produtividade de mel, é um dos testes que é realizado com o objetivo de selecionar essas colmeias que serão as produtoras de novas rainhas. Bom, então o primeiro passo para a produção de rainhas, após selecionadas as matrizes com as melhores características, é a escolha de quadros que contenham larvas de no máximo 1 dia. Bom, então após selecionado o nosso quadro com larvas de 1 dia, nós trazemos ele até o laboratório e transferimos então essas larvas para as cúpulas. Essas cúpulas devem ser umedecidas com geleia real. Nós utilizamos geleia real diluída, 30%, a fim de evitar então o ressecamento das larvas. Então nós utilizamos essa técnica de selecionar as larvas com essa pinça, transferimos para as cúpulas, sempre tomando cuidado para não danificar
a larva, que ela é muito delicada nesse estágio. Bom, então, após a transferência, nós vamos devolver as nossas larvas lá no apiário, na nossa colônia recria ou colônia mini recria. Bom, 10 dias após a transferência, então, nós retornamos à colônia recria para retirar as realeiras e levar até o laboratório para que essas rainhas nasçam em estufa. Bom, então aqui nós temos as realeiras, tá? Que é o resultado da nossa transferência, 10 dias após a nossa transferência. Então essas realeiras, nós vamos protegê-las com um pano, para não pegar tanto ar, né? E vamos transportá-la até o laboratório em uma estufa. Então agora, com as realeiras aqui no laboratório, nós vamos prepará-las para levar para a estufa. Nós utilizamos esses vidrinhos, então nós colocamos um pelletzinho de candy, que é uma pasta feita com açúcar de confeiteiro e mel. E introduzimos as realeiras, então, emborcadas nos frascos. Então essas realeiras vão todas para a estufa, com umidade e temperatura controlada, né? Temperatura em torno de 32 a 35 graus e umidade 65%. E em torno de 2 dias, 1 a 2 dias, as rainhas começam a nascer. Bom, 2 dias após, então, as realeiras terem sido levadas para a estufa, as rainhas já nasceram, como nós podemos ver aqui. Agora, então, o próximo passo é nós pesarmos essas rainhas, que é uma outra forma de seleção, selecionarmos as mais pesadas. Ou então, após pesadas, as nossas rainhas são marcadas. Esse processo de marcação é fundamental para o nosso trabalho de seleção, para que nós possamos saber se a rainha que nós colocamos na colônia é realmente aquela rainha que nós selecionamos. Então, após marcadas, essas rainhas são colocadas em gaiolas, contendo a pasta candy e também a presença de 5 a 8 acompanhantes, que são os responsáveis por estar alimentando essa rainha durante o período que ela está na gaiola. Bom, agora a nossa rainha já está pronta para ser levada até o apiário, introduzida em uma nova colônia. E em torno de 5 a 7 dias ela estará realizando o voo de acasalamento e após fecundada, então, essa rainha entrará novamente no processo de avaliação dentro do nosso programa ou servirá, então, para troca com os apicultores que são parceiros do nosso projeto e também nos fornecem material para estarmos avaliando. No próximo bloco a gente volta falando de previsão do tempo e tem o top 5 das reportagens mais vistas em 2018. Foram quase 900 mil visualizações em uma história de superação que teve como protagonistas pequenas plantinhas. E tem uma história curiosa, o que o Hélio fez para que a lagoa parasse de vazar? A resposta a gente conta já no próximo bloco. Fazer planos para o futuro é muito bom. No Sicoob Alto Vale, você tem todo o apoio que precisa para realizar seus objetivos. Seja qual for o seu perfil, o Sicoob tem a rentabilidade que você procura. E realizar os seus sonhos fica muito mais fácil com uma cooperativa que a gente confia. Viva mais tranquilo. Nós temos sempre o melhor plano para você. Sicoob Alto Vale. Faça parte. O futuro é agora! O Dia de Campo Cravil 2019 vai apresentar as novas tecnologias para atividades mais eficientes e sustentáveis, tanto para a agricultura quanto para a pecuária, dias 13, 14 e 15 de fevereiro, no Polo Tecnológico da Cooperativa, em Lontras. Mais uma edição do Dia de Campo Cravil, o maior evento da agropecuária do Vale do Itajaí. Dia de Campo Cravil, esperamos você! O
O Vale Agrícola já está de volta falando de previsão do tempo. A semana foi de muito calor, temperaturas perto dos 40 graus. Como será que se comporta o clima nos próximos dias, hein? Confira! Mudança no tempo agora prevista a partir deste domingo, próxima semana. Vamos ter uma semana com temperatura bem mais agradável. Estamos aí com o avanço de uma massa de ar um pouco mais frio aí pelo sul do Brasil, após a passagem da frente fria que tivemos aí no dia de ontem. E esse sistema vai fazer com que a gente tenha uma diminuição da temperatura. Essa diminuição ela vai variar aí de 8 até 12 graus com relação às temperaturas que a gente observou na semana passada. Então a gente pode esperar nos próximos dias temperaturas aí que vão variar de 25 a 28 graus. Ainda neste domingo, na segunda-feira, com uma condição de tempo mais instável, ainda com mais nuvens, ainda com condição de chuva no estado. Mas a partir de terça-feira, já o tempo fica mais firme, com dias de sol, algumas nuvens e mais as pancadas localizadas de verão. E com a temperatura bem mais agradável, tanto durante o dia quanto no período noturno. Mas não esquecendo que é verão, né? Então tem dias aí já para o final da semana que vem que a gente já vai ter temperatura próxima dos 30 graus. Ela começa a subir mais, principalmente a partir do próximo final de semana. Mais detalhes sobre a condição do tempo aqui no site da Epagre-Ciran. E agora a gente fala de um assunto que também tem gerado bastante polêmica. Um dos últimos atos do ex-presidente Michel Temer foi assinar um decreto que acaba com o subsídio na energia elétrica. O governo alegou que os subsídios estão embutidos na tarifa e não tem por que o consumidor da energia elétrica subsidiar atividades que não lhe tragam nenhum benefício. Dos atingidos pela retirada dos descontos nos próximos 5 anos, a classe rural é a que mais sentirá o impacto, pois o subsídio estava entre 10% e 30%. O decreto atinge todo o território nacional, milhões de agricultores, grandes, médios e pequenos, que deixarão de receber esse benefício e terão de pagar mais pela energia consumida. O decreto prevê que no prazo de 5 anos, todos os benefícios relativos ao setor energético deixarão de existir. Neste período de tempo, os benefícios serão reduzidos à razão de 20% ao ano, até a sua extinção, começando em janeiro de 2019. A medida adotada pelo governo prevê ainda a eliminação de descontos tarifários acumulados, concedidos à irrigação e aquicultura, que permitia que o mesmo consumidor tivesse acesso aos 2 subsídios ao mesmo tempo. Desta forma, a atividade de irrigação no horário entre 9h30 da noite e 6 da manhã passa a ter desconto sobre a tarifa B1, que é a mesma tarifa usada para calcular o desconto para os consumidores rurais. E agora chegou a hora do top 5 das reportagens mais vistas em 2018. A vice-liderança é de uma reportagem feita lá em Tuporanga em setembro do ano passado. Foram quase 900 mil visualizações da Angelita e de suas pequenas suculentas. Quem passa pela rua José Petri na Gabiroba, em Ituporanga, não consegue nem imaginar. Pelo quintal, ao lado e atrás da casa da família Tenfen está um verdadeiro paraíso das suculentas, passatempo preferido da Angelita, uma relação que vem de muitos anos. Há 30 anos, com o presente de coração emaranhado e do rosarinho que eu ganhei da minha avó. Depois a minha mãe conseguiu algumas espécies. E como eu já era casada, gostava do meu jardim bonitinho, eu ia catando as mudinhas e levando, e tenho elas até hoje comigo. Com o passar do tempo, a paixão foi só aumentando. Já são mais de 1000 espécies. Boa parte está neste espaço, são recém-chegadas. Essas aqui todas eu fiz uma viagem agora para a Argentina e consegui todas essas verdades novas, né? Como um bom apaixonado, sempre vai atrás de novidades, né, Aline? Então isso aqui tem um cuidado especial, né? Porque sim. Como é tudo diferente, daí você cuida ainda mais para não perder nenhuma, né? Agora elas precisam climatizar aqui, né? Pegar o nosso ar e coisas, porque lá o clima é bem diferente. Tem o risco ainda de perder muitas espécies, né?
Mas eu creio que agora elas já estão aqui 1 mês e pouco, essas já são minhas, posso dizer que são minhas. As suculentas têm este nome por reter muito líquido. São naturais do continente africano, mas se adaptaram muito bem em terras brasileiras. Uma excelente opção para quem não tem todo aquele tempo para cuidar. Não exigem o cuidado diário, mas tem um mito nas suculentas que elas não gostam de água, mas elas gostam sim, né? Então, se a gente só tivesse a dedicaçãozinha 1 vez por ano a trocar terrinha, a adubar e dar a aguinha que elas querem, sempre a gente vai ter suculentas lindas. As suculentas são um show de cores, formas e tamanhos. Esta daqui parece até um pé de alface. Algumas têm flores, outras têm espinhos. São mais de 12.000 espécies catalogadas, variando de tamanhos de 2 centímetros até 1,5 metro de altura. Para reproduzir, também depende de cada uma. Dependendo da espécie, a gente consegue fazer por estaca. Ela não produz pela folha, né? Algumas são pela estaca. Algumas plantas são pelas folhinhas que vem a brotação, né? Aqui a gente pode ter um exemplo já com os bebês nascendo, né? Isso aqui tudo são pequenininhas que vão dar aos bebês. Aqui já nasceram das folhinhas. Pela estaca também a gente consegue fazendo a folha escura nasce da folha do pendão. As verdes já não nascem, né? É só pelo pendão mesmo. Então tem que conhecer ela a fundo e saber como produzir essa mudinha. Que cada uma tem o seu jeitinho diferente de ser. E o barato de tudo isso é que as plantinhas se desenvolvem nos lugares mais inusitados. Por isso, artigos que não são mais usados podem virar lindos vasos. Eu gosto muito de reaproveitar as taças, uma jarra, porque elas têm um significado pra gente, né? Lâmpadas. Esse aqui é uma lâmpada, gente. Olha só que bonito que fica. E parece que a suculenta, ela se adapta, né? Parece que foi o ambiente perfeito para ela, né? É o que elas querem, né? Uma tacinha também, que já não tem mais uso na cozinha, eu gosto de fazer, porque tudo traz o encanto, né? Peças com tampa funcionam praticamente como uma estufinha para elas, elas adoram. Nessa onda entram até os vasos quebrados. A combinação de diferentes tipos de suculentas é de encher os olhos. Tanto que isso está virando até uma oportunidade de negócio para Angelita. Vendendo as combinações, ela consegue dinheiro para comprar novas espécies e também para cuidar das que já tem. Na minha visão, a suculenta ela foi uma paixão, porque eu não trabalhava com plantas. Gostava de um jardim bonito sempre, né? Mas ela tinha aquele formato de rosa que me encantava. E cada uma que eu achava diferente eu trazia, ia produzindo, e aquele canteiro ficando mais lindo. E isso foi me abrindo para tudo que é tipo de suculenta, né? Agora não importa se ela tem formato de rosa ou não, eu quero são suculentas, né? Apesar de eu ter muita flor no jardim, amar a orquídea, mas a minha preferida é a suculenta entre todas. A Angelita e o marido, que é caminhoneiro, já mudaram de casa 3 vezes. Eles brincam que a mudança encheu um caminhão, as plantas 1,5, mas ainda falta contar uma parte desta história. A Angelita teve uma doença grave e encontrou no quintal, no meio das suculentas, uma forma de seguir em frente. Que o médico me diagnosticou, eu tive uma doença grave e que eu teria depressão como sequela. E graças às suculentas, às amizades que eu fiz e aos passeios que eu vou atrás e procuro pelas plantas, eu digo que eu não sei onde ficou a minha depressão, mas que ela não tá mais comigo, né? E eu digo que é pelas plantas, agradeço a elas. Na semana que vem a gente conta então quem ficou em primeiro lugar. Você tem algum palpite? E agora a gente muda de assunto, porque olha só que história curiosa. Um agricultor lá de Tuporanga estava tendo muitos problemas porque a lagoa recém-feita estava vazando. Ele não encontrava solução até achar uma bem interessante.
Meu nome é Hélio Rode, moro em Chapadão, Santana, município de Tuporanga. Aqui para mostrar um açude aqui que tive um problema de vazamento, não parava a água nesse açude, nessa lagoa. É uma lagoa que foi feita que não tinha pedra, não tinha areia, nada, e não tinha jeito de parar a água. Eu gastei bastante, gastei com máquina, e gastei com esteira, draga, socando, mexendo o fundo da lagoa, tudo para ver se fechava o furo, parte, botei plástico e nada resolvia. Aí gastei uma caminhonete e meia de farelo, também porque o pessoal dizia, põe farelo, o farelo é a hora que ele entra na água, ele incha, entope o furo, não sei o que, e nada resolvia. Então eu semeei um capim em roda desse ateiro, quando o capim estava grande. Eu peguei e cerquei com 2 fios de choques e pus uma vaca ali dentro. Eu disse para a mulher, em vez de roçar esse capim, eu vou botar a vaca ali para ela ir comendo o capim, quem sabe ela vai socando e o açude daqui a pouco vai que para de vazar, tentar alguma coisa. E graças a Deus deu certo, eu coloquei a vaca ali, ele ficou cerca de acho que uns 30, 40 dias ali dentro. E aos poucos eu notei que o nível do açude ia aumentando, deu de ver que conforme o nível da lagoa ia aumentando, ela nunca andava dentro da água, ela sempre pela beira da água. E a lagoa ia aumentando, ela foi andando, e hoje, graças a Deus, eu tenho uma lagoa que parou cheio graças a uma vaca. Que interessante, né? Essa eu não sabia que funcionava. O Hélio até falou que se alguém quiser, pode alugar a vaca dele. Brincadeiras à parte, se você também tem alguma história curiosa, alguma sugestão de reportagem, pode fazer tanto pela nossa página no Facebook, quanto também pelo YouTube. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem mais curiosidade. Produtor de melancias aposta em variedade com polpa amarela para se destacar no mercado. E tem receita vindo direto de Trombudo Central, é bolo de mandioca. Em 1984, surgiu uma empresa preocupada em fornecer aos agricultores sementes de cebola de qualidade. Há 4 décadas, a Lotário vem investindo em tecnologia que traz mais sanidade e desenvolvimento para quem sabe que qualidade é fundamental. Sementes Lotário, o nome de força em sementes de cebola. Pra tudo ficar bom, pra tudo ficar legal, passa no Sicoob e faz crédito rural. Tem as menores taxas e toda a facilidade pra produzir no campo e vender lá na cidade. Pra tudo ficar bom, pra tudo ficar legal, passa no Sicoob e faz crédito rural. Conte com o Crédito Rural Sicoob para produzir e crescer ainda mais. Procure uma cooperativa. Esta é a temporada de colheita da melancia. Um agricultor aqui de Rio do Sul está apostando numa variedade antiga para ter um diferencial de mercado. A melancia amarela é tão difícil de encontrar que tem muita gente que duvida que ela realmente existe. Hora de cortar a melancia é sempre uma delícia, cena comum nesta época de verão. O que não é comum é a cor desta melancia, amarela. Nós estamos no bairro Bonfim, em Rio do Sul. A plantação de melancia é do Valdemar, que já tem tradição no cultivo. Neste ano, ele decidiu plantar, além da melancia comum, a variedade amarela. Uma variedade já era do tempo dos meus avós, e apareceu uma sementinha ali. É pouca coisa ainda, mas apareceu. A semente amarela, ela é amarela por dentro dele. Apesar de ser uma variedade antiga, como o Valdemar falou, a melancia amarela não é muito conhecida pelos consumidores. Ela também tem formato meio oval, só que é um pouco menor do que a melancia vermelha tradicional. As maiores aqui na roça chegam aos 10 quilos. A cor da casca também é mais clara, com os veios escuros um pouco mais afastados. Nesta safra, o Valdemar planeja colher mais de 30 mil quilos de melancia nesta área, que é de pouco mais de meio hectare.
Toda a produção tem venda garantida para um supermercado de Rio do Sul e também para a merenda escolar. Eu estou levando em torno de 1.000 quilos por dia. A safra está boa, a melancia está bonita, está grossa, está boa. O preço tem se mantido nas últimas safras, cerca de 60 centavos por quilo na roça. No caso da melancia amarela, por enquanto, é apenas curiosidade. Para vender ele não teve esse ano, que deu poucos pés, né? Mas para o ano que vem eu pretendo plantar. E voltando à sombra para a melancia recém-cortada, chegou a hora de experimentar. Bem, de cara a gente já vê que essa melancia aqui ela tem uma borda bem mais grossa do que essas melancias que a gente compra no mercado. Agora a gente vai ver o sabor, né? Vamos ver se é boa. Muito boa. Muito parecida com a vermelha, né? Inclusive bastante doce também. Diante da cor diferente e da curiosidade que isso causa nos consumidores, a variedade amarela pode ser um diferencial na produção. Tu bota a melancia amarela e todo mundo vai para a melancia amarela. Nem que não leva amarelo, mas daí vai levar vermelho. E chegou a hora da nossa dica culinária. A receita de hoje é muito simples e fica muito saborosa. É o bolo de mandioca. Então hoje nós estamos aqui em Trombudo Central para aprender uma receita que faz muito sucesso aqui na cidade, né, Sirlene? Com quem que você aprendeu? Olha, foi uma colega minha que trabalha comigo, ela veio da Paraíba, daí ela trouxe a receita e levava lá, só que ela fazia assim, ele bem, que nem diz os alemão, assim, quando fica bem paçocada, assim, por causa que o marido dela tinha intolerância a glúten. Daí eu fui acrescentando, colocando uma coisinha, outra e comecei a fazer assim e, eles pedem para mim fazer para vender, mas eu nunca fiz para vender lá na firma, eles queriam que eu fizesse para vender em pedaços, mas sempre que eu posso eu levo e isso é uma passadinha, não dá para todo mundo, aí todo mundo fica, eu não ganhei. Então vamos aprender essa receita e aprender também os segredos da receita. Anota os ingredientes. Os ingredientes são 4 ovos, as gemas e as claras são batidas separadamente, 1 kg de aipim cru e fresco ralado, 2 xícaras de açúcar, 2 colheres de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de chá de fermento químico, 100 gramas de coco ralado e para a cobertura 2 latas de leite condensado. Eu bato primeiro as claras em neve. Eu acho que esse que dá leveza no bolo, que ele fica mais fofo, mas esse eu acho que é o detalhe, fica no final sempre. Aí aqui eu tenho as 4 gemas, aí eu vou acrescentar mais ou menos, eu sempre uso 1 kg de aipim ralado, fresquinho, porque depois não pode fazer congelado, se não congelado ele solta o amido, daí fica muito paçocado tudo, então eu sempre pego ele fresquinho e faço. Em casa eu nunca faço a medida certa, como eu vou olhando eu vou fazendo, assim, a gente já tem uma base mais ou menos. Aí eu coloco 2 xícaras de açúcar, eu tenho a medidinha, coloco 2 colheres de margarina. Eu gosto de usar o leite de coco também, tem muita gente que usa, assim, bota o leite puro, mas eu acho que dá um gostinho diferente o leite de coco. Então eu uso um leite de coco e um pacote de coco ralado eu coloco também. Eu boto 2 colheres de trigo para ficar bem fofinho. Esse que deixa ele macio, porque se não usar o trigo e o fermento, a minha amiga ela não usa o trigo e o fermento. Aí é onde que ele fica papuçado, assim, fica duro, tipo queijo. Aqui eu coloco 1 colher de fermento também, para dar uma crescidinha. Isso é tudo, esses detalhes eu que acrescentei na receita. O leite de coco, o fermento, o trigo, nada ela colocava dessas coisas. A clara em neve.
Aí por último eu coloco a clara em neve, que eu acho que esse faz toda a diferença no bolo. Bato com a batedeira, mas bem mais lento assim, menos daí, né? Pra dar uma misturada. Junto ela bastante assim, que eu também não tiro ele não desenformo ele, né? Eu corto ele e eles vão comendo porque ele tem o leite condensado depois em cima, então ele vai... A gente só assim para não ficar muito grudado, daí a gente vai tirando e... Olha, eu sempre... Esse meu forninho ali, ele é bem antigo, mas ele é muito bom. Eu sempre boto ele no 300, que é o último que ele tem ali, e daí sabe que eu nunca marquei o horário, assim, eu sempre deixo ele dourar por cima, daí eu desligo, boto no mínimo em cima, e daí eu deixo ele lá, eu vou olhando, furando ele com palito, pra ver quando não sai mais, assim, até que eu vejo o ponto dele, assim, nunca parei pra marcar o horário, assim, mas entre uns 40, 45 minutos, eu acho que pra assar ele, porque como ele é aipim, né, mandioca, ele vai demorar um pouco pra assar. A Sirlene faz a cobertura com as 2 latas de leite condensado cozidas. É só colocar cerca de 5 minutinhos no micro-ondas ou fazer o ponto na panela até ele ficar mais grossinho. Então, gente, a gente tá aqui também com a Zete, que também adora esse bolo, né, Zete? É bom, muito bom. Sempre pede pra ela fazer pra ti? Bastante. Já roubei até a receita, já. Então vamos chegar à parte mais difícil da receita, que é ver se ficou realmente bom esse bolo, né? Realmente essa receita fica uma delícia. Se você fizer, conta pra gente como ficou. O Vale Agrícola termina aqui. Aproveite a sua folga e tenha uma semana produtiva de trabalho. A gente se vê no sábado que vem. Até lá!